Irmãos, eu peço que você abra a Bíblia lá em Isaías, capítulo 29. Enquanto você abre a palavra de Deus, Isaías, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 7. Isaías, capítulo 29, verso 7. Certa vez um homem de Deus falou comigo, o nome dele é Júlio Nhamunz, e ele disse que uma palavra que serve para ser pregada somente uma vez, ela não é uma palavra de Deus, né? Então, essa palavra ela já foi pregada antes, se eu não me engano, em 2023, pelo que eu vi. E eu quero compartilhar essa palavra de novo com você. E a gente, quando busca algo de Deus que Ele quer falar com a sua igreja, em alguns momentos, como por exemplo esse, em que a gente vai falar de uma palavra que já foi pregada antes, a gente se questiona, né? E fala assim, poxa Senhor, será que é isso mesmo? A gente vem até aqui com a dúvida, só que quando hoje o culto foi aberto aqui, esse momento de adoração, pela Aline, e ela falou sobre propósito, falou sobre busca, sobre transformação, né? Eu tive a confirmação de Deus de que realmente a palavra é essa. E para iniciar essa palavra, eu quero perguntar para você se você já identificou a sua cruz. Porque Jesus manda a gente pegar uma cruz e segui-lo, né? Então, será que ao longo dessa caminhada cristã, você já identificou que você está carregando uma cruz junto com Jesus, amém? Ou sozinho? Porque carregar uma cruz sozinho é muito difícil. Mas carregar uma cruz com Cristo é a certeza de vitória certa. Essa que é a diferença. Só que quando a gente fala sobre carregar a cruz, a gente está falando de pessoas convertidas a Cristo, pessoas que conhecem e se renderam ao nome do nosso amado Jesus. A gente tem que entender que existem algumas chaves de entendimento para que a gente possa realmente saber o que é um propósito, o que é uma transformação. E dessas fases, dessas chaves de entendimento, uma delas, você tem que entender, é que a conversão é uma transformação de vida. Quando a gente vai falar um pouquinho hoje sobre propósito, vai falar um pouquinho hoje sobre transformação. Só que você tem que entender que a conversão ela é uma transformação de vida. Jesus ele não te chama para você para você permanecer no mesmo lugar. Jesus ele não te chama para que você continue tendo exatamente a mesma vida que você tinha antes. Você entendeu? Então, olhe para cá, não se atente não, que criança sempre chora mesmo, não tem problema não. Olhe para cá. Você tem que entender que a conversão é uma transformação de vida, entendeu? Você tem que entender que Jesus ele nunca vai te chamar para você ficar na mesma vida, para você não ter nada transformado sobre sua vida, para que nada mude, entendeu? Então, conversão é transformação de vida. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia nos ensina, não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela sua vontade. É isso que ele diz? Transforme-se pela renovação da vossa mente. Transforme-se pela renovação. Então qual é a primeira chave que nós temos aí? Que se você não tiver uma renovação de mente, você não vai experimentar de transformação. Eu vou repetir para você. Se você não tiver uma renovação de mente, se você não tiver uma transformação de mente, você não vai experimentar uma renovação. Você entende isso? Ou seja, a mente transformada, ela te traz uma nova forma de pensar. A mente transformada, ela vai fazer com que você tenha uma nova vida em Cristo. Amém? E um outro ponto que eu trago para você, está lá em 1 Coríntios capítulo 6. O que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Quando você vai lá em João, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, que o verbo se fez carne, que o verbo habitou entre nós, não é isso? Só que essa palavra de habitação, ela na verdade é tabernacular. Eu já expliquei isso aqui antes. O verbo tabernaculou entre nós. O que é que isso significa? Significa dizer que o Espírito Santo ele tem um tabernáculo também nesse tempo, que é o corpo de cada um de vocês que estão aqui hoje. Amém? Então, duas coisas você tem que entender. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Então a mente renovada vai experimentar com que você tenha e viva transformação. E um outro aspecto importante é que lá em 1 Coríntios vai nos ensinar que você é templo do Espírito Santo. As pessoas quando falam sobre você ser templo do Espírito Santo, hoje as pessoas falam muito assim, não, você tem que cuidar do templo. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Não, e você tem que cuidar, aí você não pode ser gordinho. Não é isso? Você vai? Sim ou não? Verdade. Sim ou não? Sim. Não, você não pode ser gordinho. Não. Peraí, calma, pera. O cuidado do templo
ele é muito mais profundo do que teu aspecto físico. O cuidado do templo, ele é muito mais muito mais necessário, entendeu? É muito mais necessário você experimentar essa transformação de mente, para que você tenha uma vida transformada, do que necessariamente você ir para uma academia malhar. Amém? Eu fico preocupado quando eu falo algumas coisas e vocês ficam calados. Mas você tem que entender isso. Entendeu? Sem essa renovação e essa transformação, você nunca vai viver nada de Deus. Você vai vir para esse lugar, você vai escutar uma palavra, você pode até se emocionar, você pode até sair daqui e falar assim, nossa, hoje falou comigo. Mas se você não permitir ser transformado, você não vai viver os planos de Deus para a sua vida. Isso você tem que entender. E hoje eu quero falar com você sobre freios de transformação. Eu creio que de janeiro de 2023 para... Quem entrou depois de 2023 aqui na igreja? 2023. 2023, quem mais? Vocês também, né? 23, né? Tu também, né, bebê? 23? 2023? Foi antes de 2023? Sério mesmo, bebê? Oxi. Não lembrava da tua voz lá no negócio, né? O negócio tá meio, né? Enfim. Mas assim, eu quero fazer para você 2 perguntas. E se você puder, você anota. Se você não tiver nada para anotar, você anota no seu coração, tá? Como essa transformação que eu falei para você aqui, e você consegue compreender que é um processo que você permite que Deus faça na sua vida, você consegue ver um avanço nesse processo de transformação? Essa é uma pergunta simples e franca. A transformação, ela é um processo. Então você consegue ver um avanço nesse processo de transformação? Se você tiver dúvidas sobre o avanço, pergunte para uma pessoa que é muito íntima de você. Você pode olhar para ela, olha para a pessoa que está do seu lado hoje. Se ela for íntima de você, se ela realmente te conhecer, e pergunta para ela assim, você vê avanços no meu processo de transformação? Se ela balançou a cabeça, irmão, se ela fez uma cara esquisita, vamos orar. Vamos ter oportunidade de orar hoje. Mas aí é uma pergunta que só você pode responder. Porque ver uma transformação, aquela pessoa que é muito íntima, que convive com você, ela vai conseguir perceber ou não. Mas tem uma pergunta que só você vai poder responder para você mesmo. E a pergunta é a seguinte: tem algo que você carrega que desagrada a Deus desde o dia que você iniciou esse processo de transformação? Entendeu? Tem algo que você continua carregando, que você sabe que desagrada a Deus, mas você carrega até hoje, desde o dia que se iniciou esse processo de transformação na sua vida. Aí essa pergunta somente você vai saber. E que nesse momento o Espírito Santo de Deus traga a você essa resposta. Porque existem determinadas situações que nós passamos ao longo de uma vida que nós não conseguimos identificar, entendeu? A gente acaba colocando o pano em cima e nós não conseguimos lembrar do que nos ofendeu, do que nos causou angústia, ou até mesmo de determinados pecados que estão ocultos dentro de nós, mas que Deus pode trazer a clareza nesse momento, em nome de Jesus. Então, o que eu quero falar com você hoje é sobre a forma com que nós impedimos com que essa transformação de Deus ocorra em nós. E eu quero compartilhar esse texto com vocês. Isaías capítulo 29, versículo 7. Todos acharam? Amém? Se você até agora não achou, faz aquela cara de que achou. E olha bem aqui que vai estar o texto aqui atrás. Diz assim, ó. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza, e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. Como quando o homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando o homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sua sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, profetas. Cobriu as cabeças de vocês, videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas no livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler,
e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. Aí, essa é a frase que nós vamos trabalhar hoje. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Amém. Vamos ler só até aí. Qual o diagnóstico que nós temos dessa palavra? Qual é o diagnóstico que nós temos dessa palavra? Qual é a certeza que nós podemos tirar a partir da leitura desse texto? Qual é a conclusão que cada um de nós pode ter quando fazemos uma leitura atenta a esse texto? Você sabe qual é o diagnóstico? A essência está errada. A essência está errada. Por conta desse verso 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então, esse povo que honra a Deus com os lábios, esse povo que fala de Deus, esse povo que anuncia a verdade de Deus, esse povo que compartilha as coisas de Deus, esse povo que abre a boca para falar de Deus, está com a essência errada. Porque Deus fala para esse povo, desse tempo, Ele diz que Ele somente honra com os lábios. Ele diz que eles estão alicerçados sobre regras ensinadas por homens. E qualquer semelhança não é mera coincidência com os tempos de hoje. Existem irmãos que abrem a boca e falam de Deus, e falam da palavra de Deus. E quando você vai conversar com ele, ele fala sobre a Bíblia. Quando você vai conversar com ele, ele canta um louvor para você. Quando vai conversar com ele, até conta uma experiência de vida. Mas quando você olha para a vida, você consegue perceber que a essência está errada. Ele não está vivendo os planos de Deus. E a gente pode se perguntar, eu entendi, significa dizer que esse homem ele tem sido somente um religioso? Sim. A gente consegue perceber que Jesus, quando pisou sobre esta terra, qual foi a maior parte do tempo as pessoas que ele combateu? Qual foi a maior parte do tempo as pessoas que o perseguiram? Religiosos. Aqueles homens que falavam com a boca, falavam das coisas de Deus, falavam da lei de Deus, diziam como as coisas deveriam ser feitas, mas estavam alicerçados sobre uma doutrina criada por eles e não por Deus. Então o que eu quero falar com você é para que nós não venhamos a viver essa tragédia sobre nossas vidas. Eu quero falar sobre alguns pontos. Eu tenho certeza absoluta que por meio de um toque de Deus vai transformar a tua vida. Por meio de um toque de Deus vai permitir com que você se aproxime mais a Deus, como se diz lá no Nordeste, né? Se aproxime, não se achegue, né? Se achegue mais a Deus, ou que você se aproxime mais do Senhor e que você viva uma vida transformada, uma vida de propósito. A primeira delas, não tinha como ser diferente, você tem que buscar o conhecimento de Jesus. Muitos de nós, hoje, agimos de uma forma voluntária, agimos de uma forma bem intencionada, mas totalmente fora dos planos de Deus. Muitos de nós achamos que desempenhamos determinados papéis ao longo da vida. Achamos que estamos agindo em propósito de Deus e estamos totalmente afastados dele. Posso citar um exemplo? Existe um homem na Bíblia, o maior escritor, vou dizer assim, o homem que mais contribuiu com Deus para que essa palavra do Novo Testamento chegasse até nós. Quem foi? Paulo. Quando você olha para a história de Paulo, é uma vida muito interessante. Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 6, você vai conseguir perceber que ele se coloca como hebreu de hebreus. Quando ele fala que ele era hebreu de hebreus, ele está dando uma assinatura para todos aqueles homens que achavam que tinham muito de Deus. Ele fala assim, olha, na aliança que foi feita lá no Sinai, naquela aliança que foi feita com Abraão, onde todo descendente seria de uma linhagem separada para Deus,
Eu sou hebreu de hebreus. Eu faço parte dessa aliança. Olha, de todos aqueles ensinos que cada um de nós recebeu, de tudo que você aprendeu sobre a lei, tudo que você aprendeu sobre a Torá, eu sou um exímio conhecedor. Sabe por quê? Sabe quem me ensinou? Gamaliel, neto de Léo, que é considerado um dos homens é considerado um ancião da história judaica. E ele fala assim, eu fui ensinado por ele, por Gamaliel, que era uma referência naquele tempo. E o apóstolo Paulo fala assim, sabe todo esse conhecimento? Sabe todo esse conhecimento que eu tenho? Sabe toda essa história que eu tenho carregada sobre a minha vida até hoje? Eu considero isso como esterco. Alguém tem dúvida aqui do que é esterco? Esterco, alguém tem dúvida? Não, todos conhecem. Vou resumir para você mais ou menos. É o cocô do boi, vou falar assim. É isso que ele considera. O que é que leva um homem que se dedicou desde criança a ler a lei de Deus? Que se dedicou desde criança a aprender a história do povo de Deus, a um dia chegar diante de outras pessoas e dizer assim, sabe, esse todo o meu conhecimento eu considero como esterco. O que leva esse homem a fazer isso? O conhecimento de Jesus. Entendeu? Então que hoje, aqui nesse lugar, você pega as suas convicções que não vêm dos céus. Você tenha coragem de fazer essa oração, Senhor, que eu considero como esterco. Quando comparado a maravilhosa e valioso conhecimento que eu tenho do Senhor. Peça para Jesus colocar isso dentro do seu coração. Esse homem, o apóstolo Paulo, eu estou falando de pessoas bem intencionadas, foi um perseguidor da igreja. E todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mas se você tivesse a oportunidade, naquela época, de chamar o Saulo de Tarso para um podcast, entendeu? Vou trazer para esse tempo, né? Chamou o Saulo de Tarso para um podcast. Vai entrevistar o Saulo. Meu irmão, o que você está fazendo, querido? Eu estou agindo em nome de Deus. Eu mato essa seita. Todos aqueles que estão rendidos a essa seita chamada de cristianismo, eu assolo. Eu executo as sentenças de morte. Esse era o Saulo de Tarso. É por isso que quando ele se converte a Cristo, poderia ter encontro com aquele único que poderia transformar sua vida lá na estrada de Damasco. Ele olha e fala assim, não, peraí. Depois disso agora eu consigo entender o que aquele encontro fez na minha vida. Essa mesma luz que encontrou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, essa mesma luz se apresenta aqui hoje diante de cada um de nós. Porque se você fechar seus olhos e você orar para Deus, para que você tenha encontro com Ele, você vai encontrá-lo. E você vai considerar todo o seu conhecimento como esterco. Entendeu? Então, o primeiro ponto de todo aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, criança, que quer ter uma vida com Deus, é ter o conhecimento de Jesus. Conhecer Jesus vai te trazer mais para perto dele. Conhecer Jesus vai despertar dentro do seu coração um senso de urgência. Conhecer Jesus vai te levar a entender que um santo que não tinha culpa nenhuma morreu por você. E você vai entender qual é a causa, o motivo, a razão da sua existência. Aí você levantar para abraçar alguém não vai ser uma dificuldade. E não vai ser uma dificuldade tanto quanto falar essa verdade que você acredita, para você proclamar isso para os quatro cantos dessa terra. Você entendeu isso? Porque às vezes a gente fala sobre missão, eu falo muito sobre isso. Quem quer ser missionário aqui? Sério, sinceramente, quem quer ser missionário aqui? Missionário, quem quer ser? Ninguém? Nenhum? Ninguém quer ser missionário? Eu vou trazer uma notícia para você. Sua ideia de missão está errada. Quem quer ser missionário para você? É você abandonar tudo que você tem, é ir lá para a África e ficar plantando para esperar 6 meses e crescer o milho para você comer. É isso que você está pensando que é ser missionário? É você depender dos outros e de repente ficar só na dependência. É isso que é ser missionário? Minha irmã, a senhora eu já vi por aqui. A senhora mora aqui perto, não mora? A senhora? É. Pronto. Missionário. Entendeu? Glória a Deus. Foi tu que convidou, Felinho? Pronto. É para você entender. É só para você entender. Você quer ser missionário em outra terra. E o que Jesus chama é para que nós sejamos missionários aqui. Lá no teu trabalho. Lá na tua escola. Lá na tua faculdade. Lá na tua rua. Lá com o teu vizinho. Quem quer ser missionário aqui? Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Então é isso que você
Quando dá a oportunidade de Deus trabalhar em você. É exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E você começa a experimentar de Deus. É quando você se aproxima de Jesus e começa a ter quebrado as suas convicções. E você aprende algo da parte de Deus que muda toda a sua vida. Amém? Um outro ponto é que você tem que ser uma pessoa de atitude. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Eu quero que você repita comigo agora. Eu sou um cristão de atitude. Diga assim, eu sou um filho que tem atitude. Glória a Deus. Todo mundo falou, não falou? Ah, eu posso cobrar de você. Glória a Deus. Porque eu vou cobrar, você falou. Eu posso cobrar de você. Glória a Deus por isso. Se você for ver a palavra de Deus, diz lá em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Que é Deus quem desperta em nós tanto querer quanto realizar. É Deus quem desperta em nós tanto querer quanto realizar. Você quer falar dessa verdade? Você quer falar dessa verdade? Qual foi o impacto que essa verdade trouxe para a sua vida? O que é que essa verdade transformou da tua história? O que é que essa verdade transformou daquela sentença que já estava proclamada sobre sua vida? Oh meu Deus, eu queria que cada um de nós tivéssemos oportunidade de ter os olhos voltados para o futuro, de ver como seria a nossa vida sem Deus, cara. Sabe? Que você chegasse lá no final e você percebesse assim, cara, sabe? E você tivesse a oportunidade de voltar atrás. E falar assim, Deus te levasse lá e te trouxesse aqui e falasse, aí, o que é que você decide? Eu duvido. Mas eu duvido com toda a força da minha alma que você tomaria uma decisão diferente que não fosse se render a Cristo. Eu duvido. Mas sabe que Deus instituiu? Deus deu um negócio pra gente chamado livre-arbítrio. A decisão é? Não, você não entendeu. Pronto. Esse é o senso de responsabilidade. A decisão é minha. Esse é o senso de responsabilidade. A decisão é minha. Quantas sentenças de morte declaradas sobre nossos casamentos? Quantas sentenças de morte e falência declaradas sobre nossos trabalhos? Quantas sentenças de morte declaradas sobre nossos filhos? E você tinha que ter essa oportunidade lá na frente e voltar hoje. Se você tivesse essa oportunidade de pisar lá na frente e voltar hoje, estaria com uma postura diferente hoje. Eu quero falar contigo que não está tendo essa postura. Eu sei que talvez hoje você olhe e fale assim, não, mas eu olho, eu revisito minha vida. Eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Que bênção, glória a Deus por isso. Mas essa, infelizmente, não é a realidade de todos nós. Você pode ser alguém que de repente nesse momento faz uma reflexão franca e fala, meu Deus, me ajuda. Chegou no momento certo, me ajuda. É Deus que desperta em nós o querer e o realizar. O querer já está dentro de você, porque você quer ser transformado. E o realizar depende de... Pronto. Realizar depende de mim. Você tem que entender isso. Deus já despertou o querer dentro de você. Deus já despertou o realizar dentro de você. Então basta que você tenha atitude. Se você não tiver atitude, você vai ficar no mesmo lugar. E ficar no mesmo lugar é uma morte espiritual e um afastamento de Deus. E nós temos que entender isso. Só que a gente se permitir ser transformado, a gente ter atitude nem sempre é fácil. Levanta a mão aí para quem foi fácil. Levanta, pode levantar, fica tranquilo. De repente é só você é, sabe? Você é top. Você pode levantar, não tem problema nenhum. Não estou falando que não pode acontecer. Porque tem pessoas que é muito fácil, assim. Não, para mim foi, para mim não foi. Para mim teve um monte de coisa que foi bem difícil. Entendeu? Mas se foi difícil para você, é porque muitas vezes, na caminhada com Deus, muitas vezes não. Praticamente sempre. Quando você já conhece a Cristo, com uma idade avançada, que foi meu caso, conheci Jesus aos 34 anos de idade, eu sei o que passou na sua cabeça. Pessoa que eu tenho 25, né? Tenho mais. Entendeu? Pavá, por favor. Mas envolve quebra de convicções, sabe? Envolve te quebrar no meio, muitas vezes, naquilo que tu acredita de uma vida inteira. Nem que seja aos 34 anos de idade, como foi comigo. Entendeu? Uma vida inteira de decisões erradas tomadas.
Só que chega no momento que você tem que ter atitude e coragem de dizer assim, não, eu sigo esse caminho. Hoje a Aline falou assim, ore por um milagre aqui, não foi? Ore por um milagre. Você orou por um milagre? Você orou por algo que você está passando e você precisa de um milagre? Você orou? Se você não orou, poxa, que oportunidade que você perdeu. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai orar de novo. Não perca de novo essa oportunidade. Eu orei por um milagre. E vou falar para vocês qual foi o milagre que eu orei. Eu orei por um milagre de ter um amor tão incondicional por Deus que nada mais importe. Essa foi a minha oração. Meu Deus, me dá um amor incondicional por Ti que nada mais importe. Entendeu? Esse é o milagre que eu quero viver. Entendeu? Se morrer por isso, não vai importar porque eu vou estar morto, né? Mas se for perseguido por isso, esse amor que nada mais importe, você vai encontrar sustento. Entendeu? Você vai encontrar sustento. E não vai fazer diferença para você, porque você está sustentado sobre uma verdade. Então que você, daqui a pouco, nós vamos ter um momento de oração, e você ore a Deus para que Ele quebrar suas convicções. Entendeu? Para que você possa ser uma pessoa de atitude. Nem que essa atitude, essa coragem, seja algo que é totalmente contrário ao que você espera de sustento e certeza. Mas ore para que Deus faça e te dê essa coragem. Porque, irmãos, eu vou falar para você assim, eu sei que não é fácil. Muitas vezes, eu sei que não é fácil. Mas eu tenho certeza também que nunca é impossível. Entendeu? Eu sei que é plenamente possível. Só depende de você. A gente fala sobre quebrar convicções. Eu já disse aqui algumas vezes a convicção de Pedro, que era judeu. Vocês lembram disso, né? Vocês estão careca de saber disso, né? Estou falando de cabelo, estou falando de tempo. Entendeu? Eu sei que vocês sabem disso. Mas Pedro era judeu, contra os gentios, foi ensinado a vida inteira sobre isso. Daqui a pouco se levanta, ele vai e começa a perceber que os gentios começaram a se converter a Cristo, começa a ver os sinais na vida dos gentios. E ele quebra uma convicção da vida dele, aquela como é que chama? Aquela visão que ele tem daquele lençol caindo com toda espécie de animais dentro. Vocês sabem dessa história. Você entendeu? Ou seja, ele teve que quebrar uma convicção. E a gente tem umas convicções que são assim, e levanta a mão se não aconteceu só comigo. Entendeu? Levanta a mão se não aconteceu só comigo. Às vezes você olha para alguém e fala assim, essa pessoa precisa de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Às vezes você olha para alguém e fala assim, essa pessoa nunca vai ter Jesus. Sim ou não? Pois é. Entendeu? A gente seleciona. Não, esse aqui, eu vou pregar para esse aqui, que esse aqui, né? Tá com cara de quem quer Jesus. Não, esse aqui eu não vou pregar não, porque esse aqui não quer nem saber de Cristo. Sim ou não? Quando a gente age assim, a gente está dependendo somente daquilo que a gente pode fazer. Descartando e tirando Deus totalmente da jogada. Totalmente da jogada. Entendeu? Então, a gente tem que ter atitude para fazer, independente da gente selecionar as pessoas. Tem que ser para todo mundo. Se você acredita e você vê bênção na sua vida, compartilhe essa verdade. Entendeu? Para que todos tenham essa alegria e essa bênção que você tem recebido. Essa é a verdade do Evangelho. Se você acredita que o Evangelho é o único acesso à vida eterna, se você acredita que Jesus, não o Evangelho, Jesus e o Evangelho é a verdade, é o único acesso para a vida eterna, você tem que compartilhar essa verdade. Você tem que anunciar essa palavra. Entendeu? Porque você acredita. Porque se você é uma pessoa que não anuncia, você está enquadrado bem aqui, onde a palavra de Deus diz que fala com os lábios, mas está afastado da essência. Porque como pode você acreditar em algo que não fala para ninguém? Como assim? Não bate. Então que hoje você seja encorajado, que você tenha essa atitude, entendeu? Da parte de Deus, para tomar as decisões que tem que ser tomadas. Mesmo que ela quebre teu ego, mesmo que ela quebre teu orgulho, mesmo que ela quebre a tua vaidade, mas que você seja uma pessoa de atitude. Porque é entre você e Deus. Não se trata das pessoas ao seu redor. Se trata de uma relação entre você e Deus. Amém. Outro aspecto é saber renunciar. Olha, saber renunciar a verdade de Cristo não é somente para você sentir a presença de Deus. Entendeu? Quando você se depara com essa verdade e você consegue perceber que sua vida vai sendo transformada,
não é somente para você sentir a presença de Deus. Não é somente para a sua salvação. Ah, não, eu creio em Jesus, agora eu estou salvo. Não, agora eu posso me fechar porque eu estou salvo. Vou buscar ser santo. Não. Calma, pera. Entendeu? Todo cristão, em algum momento da vida, ele renuncia a algo. Ou ele renuncia a certezas. Entendeu? Ou ele renuncia a comportamentos. Ou ele renuncia a vícios. Vai renunciar a pecados, com certeza. Então, esse santo chamado da parte de Deus é para você renunciar a algo. Lá em Lucas capítulo 18, tem um jovem que se encontra com Jesus. Ele nos ensina muito sobre isso, que é aquele jovem rico. Ele fala para Jesus assim: bom mestre, o que é que eu preciso para ser salvo? Aí a resposta de Jesus é simples. Ele manda que ele cumprisse os mandamentos. Se ele cumprisse os mandamentos, ele seria salvo. Jesus mentiu? Jesus mentiu? Se ele cumprisse os mandamentos, ele seria salvo. Se nós cumprirmos os mandamentos, seremos salvos? Alguém consegue cumprir? Alguém consegue cumprir os mandamentos? Pronto. Você entendeu por que a necessidade de Jesus? Amém? Você entendeu agora? Pronto. Então ele dá uma lição para aquele jovem rico. Ele fala assim: olha, cumpre os mandamentos. Entendeu? Aí o que é que o jovem rico responde para ele? Não, isso eu faço desde a minha mocidade. Eu sempre brinco com isso, que eu falo assim: o jovem rico olha para Jesus e fala: ei, Jesus, bom mesmo aqui, meu. Eu que cumpro tudo e tu que é santo desde a nascença, entendeu? Desde o nascimento. Só nós dois, mas o resto aqui tá todo mundo no inferno, mas nós dois estamos juntos. E qual é a resposta que Jesus dá para ele? Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Ele falou: beleza, já que tá tudo certo, meu irmão, então faz o seguinte: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue. E qual é a resposta que o jovem rico dá para Jesus? Ele dá uma resposta para Jesus. Você não viu na Bíblia, não? Ele dá uma resposta para Jesus. Qual é a resposta que ele dá? Tradução Renzo Nobre: meu irmão, não estou afim. Vou rasgar. Partiu feroz. Ele não está afim, cara. Ele não aceitou a graça. Você entendeu? Ele falou assim: Jesus, eu sou um mentiroso. Porque eu não vendo tudo e dou para os pobres. Sabe por quê? Tudo que eu tenho. Porque eu amo o que eu tenho mais do que Deus. Essa é a resposta que ele dá para Jesus. E o que Jesus falou foi que ele vendesse tudo. Ele falou que cumpria todos os mandamentos. E Jesus falou assim: então vamos começar do primeiro? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos pro primeiro. Tu passou do primeiro, a gente vai pro segundo. Ele não passou nem do primeiro mandamento, velho. Entendeu? Ele não aceitou a oferta. E eu sei que foi difícil para aquele jovem renunciar toda aquela riqueza. Porque, meu irmão, quando a Bíblia chama um homem de rico, é que tu vai ver que ele tem o rico da Bíblia, é o rico mesmo, sabe? É o rico do padrão hard, assim, nível hard. Então ele não conseguiu cumprir o primeiro mandamento. Entendeu? Então ele escolheu não renunciar. Então por isso eu falo: Deus vai pedir algo de você. Jesus olha para ele e fala assim: jovem rico. Isso na tradução Renzo Nobre também da Bíblia, tá? Ele fala para ele assim: ó, jovem rico, deixa eu falar uma coisa, cara. Sabe a riqueza que tu enxerga? Sabe essa riqueza que tu enxerga? Ela tu quer renunciar, né? Jovem rico, eu vou te dar uma resposta. Eu já dei uma resposta para o outro homem. Entendeu? Tu não consegue falar das coisas da terra, como é que eu vou falar para ti das coisas do céu? Entendeu? Ou seja, quando nós renunciamos nesse mundo, muitas coisas materiais, nós conseguimos viver as coisas espirituais. Essa é uma outra chave que Jesus dá para todos nós. Quando a gente escolhe determinados comportamentos, escolhe saciar as nossas necessidades em coisas materiais. Vou dar exemplos aqui. Relacionamentos fora da vontade de Deus. Compra, nunca para de comprar as coisas. Entendeu? E aí vai, a lista é extensa. Se acaba tentando saciar a sua vontade nesse tempo. Uso de vícios, bebida, cigarro, droga. Entendeu? Você tenta saciar um vazio que tem dentro de você, dentro de coisas que nunca vão te saciar. Porque só são reiterados. Você vai revivendo o processo, revivendo. Você não abre mão, você não renuncia e não sai do lugar, você continua parado no mesmo lugar. Isso serve para tudo no relacionamento com Deus na vida. Amém. Então, se você não souber renunciar, você não vai viver melhor de Deus. Eu já contei aqui para vocês uma vez. Uma vez eu estava no trabalho, o Senhor chamou para pregar no centro, lá em Manaus. Eu fui lá, enfim.
Tem uma parte dessa história que eu encontrei um homem chamado Bruno, que era um morador de rua. Foi o primeiro homem que chegou para ouvir a palavra quando eu estava numa praça. Foi a primeira vez que eu estava pregando na rua. E esse homem, quando chegou, ele levantou, falou vários salmos, um atrás do outro. Eu me espantei porque ele conhecia da Bíblia mais do que eu, né, o morador de rua. E eu me espantei e falei, meu Deus, Bruno, cara, tu é filho do Altíssimo, o que tu tá fazendo aqui, cara? Vocês lembraram, né? É um morador de rua. O que tu tá fazendo aqui, cara? Não, cara, tive um problema e a minha mulher casou e o cara era da igreja e começou a meio que me retaliar e eu saí da igreja, tô na rua. Não, que é isso? Fiz a oferta da graça para ele, né? Tem um lugar de volta, tem como ir para tua casa. A história é extensa, não vou me alongar aqui. Mas o que mais me causou tristeza foi que eu fiquei de dar um valor de um transporte para ir para casa dele. Esse dia, quando eu abri minha carteira, cadê o real, né? Foi o Mr. M. Aí eu imaginei que alguém tinha pego, né? Não tinha nome de dinheirinho na carteira e eu, meu Deus, tem que sacar o dinheiro. Rasguei para um caixa eletrônico, como diz o caboclo. Fui para o caixa eletrônico, cheguei no caixa eletrônico, ele não me esperou, ele voltou para onde ele estava lá na praça. Quando eu saí do caixa eletrônico, o dinheiro para o transporte dele, para ele voltar para a casa dele, ele não estava mais lá. Eu voltei toda uma pernada no centro, lá de Eduardo Ribeiro, lá para a Praça do Relógio, próximo lá de onde pega as embarcações para ir para os interiores. Quando eu cheguei lá, o homem estava no mesmo lugar de onde ele estava quando eu cheguei na praça. Eu cheguei para ele, quando eu estava indo para lá, eu tive alguns embates com Deus, porque eu peguei o dinheiro e falei para Deus, o Senhor sabe, se eu der esse dinheiro para ele vai consumir tudo em cachaça. Foi o que eu falei, o Senhor sabe disso. Ele falou para mim, fala para ele sobre as parábolas dos talentos, sobre a parábola dos talentos. E eu me dirigi até aquele homem, quando eu cheguei com ele, eu falei, Bruno, ele estava no mesmo lugar, quando eu cheguei, que eu o avistei de longe, o Senhor falou comigo, você vai viver isso, você vai falar dessa verdade para pessoas que não vão aceitar e vão voltar para o mesmo lugar. Eu falei de novo com Deus, então é sinal de que ele vai tomar cachaça, porque é o Senhor que está falando que ele voltou para o mesmo lugar. E aí o Senhor ministrou meu coração, parábola dos talentos. E eu cheguei com ele lá na frente, com o dinheiro na mão, estiquei a mão e falei, Bruno, abre a mão aí, meu irmão. Aí ele abriu a mão, assim, com os olhos cheio de lágrimas, estava chorando muito esse dia. Aí eu falei, você conhece a parábola dos talentos, não conhece? Aí ele balançou a cabeça, dizendo que conhecia. Aí eu falei para ele assim, então, o Senhor manda eu te entregar hoje X talentos. Aí dei o dinheiro lá para ele, pá, coloquei na mão dele. Aí eu falei para ele, não enterre esses talentos. E fui embora. Eu fui embora na esperança de que ele levantaria para atravessar a rua para pegar o ônibus. E quando eu cheguei no canto da praça, que eu atravessei a rua, que eu olhei para o Bruno, onde estava no mesmo lugar. A minha esperança até hoje é que ele tenha feito as reflexões, tenha recebido um toque de Deus e hoje o Bruno esteja tendo uma vida diferente. Mas me parece que não é o que aconteceu. A gente voltou depois de umas semanas lá para fazer um trabalho da igreja e eu procurei na praça e não o encontrei. Mas o que eu falo para você é que aquele dia, no mesmo dia, dois homens tiveram um toque de Deus naquela cidade de Manaus. 2 homens tiveram a oportunidade de fazer uma escolha. Eu tô aqui. Tá o Bruno. Então hoje você vai sair desse lugar com uma escolha para fazer também. Entendeu? Você vai sair desse lugar com uma escolha para fazer também. Em nome de Jesus eu estarei aqui. Eu não sei onde você estará. Então leve essa verdade no coração. Existem coisas que você tem que saber renunciar. Você tem que se aproximar de Jesus. E você tem que ter atitude. Se você não consegue ter essas atitudes hoje, ore ao Senhor. E tudo pode. E, para finalizar, você tem que se permitir. Rapaz, era o Paulo que fazia. O Paulo era bom nisso. O Paulo foi embora para Curitiba. O Paulo fazia esse ato muito legal. E era para ti, Deus. Outro aspecto, você tem que se permitir ser ajudado. Você tem que se permitir ser ajudado. Diga assim comigo, eu permito. Não, repete de novo, eu permito ser ajudado. Todo mundo falou de novo, posso cobrar de você. Você tem palavra? Diga assim, eu tenho palavra. Vou cobrar de você. Lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38, você vai conseguir ver de uma forma muito sucinta a história de 2 mulheres. Marta e Maria.
Quem quer ser Marta? Ninguém quer ser a Marta? Poxa, a Marta arrumou a casa. A Marta serviu bem. Você não quer ser Marta? Poxa, que triste. Você não quer ser, mas a pergunta que eu faço para você é: será que você não é? Você entendeu não querer ser? E você entender o é? Você pode não querer ser Marta, mas você pode estar sendo Marta hoje. E se você está sendo Marta, vou dizer assim, glória a Deus que pelo menos você está arrumando algo. Mas tem gente que nem Marta é, meu. Entenda isso. Escolha a melhor parte com Maria. Eu sei que é difícil ao longo de uma vida corrida, e trabalho, e obrigações, e muitas coisas esperam, menos o boleto, né? O boleto é implacável, meu irmão. Chega na data de vencimento, o bichão tá lá. Ei, bora, cadê o abraço? Lembrei de você. Você entendeu? Eu sei das preocupações da vida, porque eu tenho as minhas. Eu sei das obrigações e responsabilidades da vida, porque eu também tenho as minhas. E todos nós temos. Mas se você não se permitir ser ajudado, vai ser mais difícil. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir, porque com Deus você consegue tudo. Com Deus você consegue tudo. Mas o seu caminho pode ser mais curto. Se você se permitir ser ajudado, o seu caminho pode ser mais curto. Nós congregamos no ministério em Manaus com algumas centenas de pessoas e eu escolhi um cara para colar nele. Chamou-se Rafael Alencar. Quem era o Rafael Alencar? Era o meu líder. Meu irmão nessa época lembra, deve lembrar, eu imagino. Eu tinha muita amizade, mas conhecia um monte de gente. A gente conhecia um monte de gente. Teve um determinado momento da minha vida que era a minha casa, pois amizade. Você entendeu a comparação que eu fiz? Tem pessoas que até hoje eu amo naquela cidade. Tem um irmãozaço lá chamado Sérvio Túlio Rodrigues de Souza. É um irmão, meu irmão. Irmãozão. Vulgo Negão, né? Nosso parceiraço. Só que em determinado momento eu tive que escolher entre a vida que eu tinha antes e uma nova história. Eu escolhi a nova história. Meu irmão na época não era convertido a Cristo, ele lembra disso. Até dele eu me afastei. Eu falo isso com muito amor no coração. Lembra disso? Até dele, por quê? Porque eu tinha que salvar minha casa. Eu sabia que somente Jesus poderia me ajudar nesse processo de salvação da minha casa. Então eu tinha que ter essa atitude. Eu tive que me permitir ser ajudado por um homem que quando eu olhava para a casa dele eu falava assim, não, cara, isso aí é bacana, eu vou tentar replicar na minha. Chamado Rafael Alencar, que era meu líder. Eu falava, não, eu quero replicar isso aí para minha vida. E colei nele. Entendeu? Comecei a conviver com meu líder e trazia para dentro de casa e aprendia. E lá em casa o negócio era complicado, porque lá em casa, né, amor? O mais complicado era eu, né, pai? Sempre fui eu. E a gente ia pro discipulado 4 da manhã. A gente teve um dia que a gente foi pro discipulado que o negócio estava tão difícil que eles saíram, o dia estava amanhecendo, meu irmão. Você entendeu? Eles chegaram 9 horas da noite, 8h30 para 9 horas, né? De manhã eles saíram de casa. Você entendeu de manhã? A noite inteira conversando e briga, e não sei o que, desentendimento, e não sei o que. Amanheceu o dia. Eu falei, meu Deus, amanheceu. Cara, amanheceu. Pois é, bora embora. Eles foram embora, a gente bateu uma foto. Eles têm essa foto, tem que procurar essa foto. Tem essa foto ainda, não tem? Amanhecendo o dia, nós 4, PEC. É para você ver como o negócio foi feio em casa mesmo. Eu já falei como começou o nosso discipulado? Já falei? Nosso discipulado foi o nível hard. Porque, primeiro discipulado, eu sempre fui muito acometido pela minha vida. Eu não queria divulgar minha vida para ninguém. Só que quando a Carol falou, não, nós estamos aqui, é discipulado e tal. Meu irmão, liberaram um cronômetro que eu acho que eu escutei até hoje o estalo. Assim, eu acho que deve ter sido... no mundo celestial fez assim, plec. Meu irmão, essa Carla começou a falar, querido. E falou 3 horas falando. Aí quando terminou... Não, mas ela... Vou falar para vocês. No início parece engraçado. Quando terminou a primeira noite, Renzo, quer falar alguma coisa? Eu falei, não, obrigado. Segundo discipulado, semana que vem. Meu irmão, ela parecia que ia ser... Sabe aqueles... O cavalo quando vai dar largada no... Ela ficava assim, ó. Olha, vamos começar, vamos plá.
Minha irmã ela largava na frente de novo, meu irmão. Aí eu lembro da Bíblia que fala assim, eis que chegou o final do segundo dia, né? Foi assim, meu irmão falou 3 horas de novo, bicho. Quando terminou, Renzo, meu irmão, quer falar alguma coisa? Aí eu já, né? Coração peludo, cheio de pelo. Aí eu olhei e falei assim, não quero falar nada mais. Eu não sabia que eu era esse monstro. Né, a vítima, porque assim, ao invés de resolver, a gente corre pro lugar, né, de vítima. Eu não sabia, fui tão acusado hoje, né? Falei, eu não sabia que eu era, mas beleza. Meu irmão, terceiro discipulado, cara. Não, o segundo discipulado eu fiquei calado. Foi no terceiro. Aí eis que chegou o final do segundo dia. Aí foi o terceiro discipulado. Meu irmão de novo, ela lá, na marca. Dispararam lá, plá, na frente de novo. E falei, meu Deus. Aí quando chegou o terceiro dia foi que eu falei isso. Falei, eu não sabia que eu era esse monstro. Aí chegou o final do terceiro dia. Quando foi o quarto discipulado, eu falei, não, cara, dessa vez não. Eu vou botar pra fora. Aí, quando eu olhei, né, já tava lá de novo pronto. Eu falei, eu vou deixar ela. Começou o quarto discipulado. Pá, discipulado, ela largou na frente, eu levantei a mão. Porque a boa educação cabe em qualquer lugar, né? Aí eu levantei a mão. Aí a Carol falou, opa, quer falar alguma coisa? Aí a Carla falou. Aí o discipulado começou a fazer graça para mim a partir desse quarto dia. Porque quando ela levantou a mão, a Carla falou assim, não, eu estou falando. A Carol falou, não, peraí. Sacerdote, homem de Deus, o cabeça desta casa quer falar. Então, por favor, nesse momento, você escuta. Meu irmão, tu é doido? Eu não dei o pulo aquele dia porque era vergonhoso. Mas quase eu faço gol igual do Pelé, assim, sabe? Pega, pega. Aí eu fui botar pra fora, meu irmão. Falei, não vou ficar pra trás. Só que pra você entender, de uma forma imatura, naquele dia eu escolhi falar. Eu adiei o meu processo durante quase 1 mês. Porque eu fiquei calado. Quando foi na quarta semana foi quando eu falei algo. Mas, meu irmão, eu falei, querido. Acho que foi até esse dia que a gente amanheceu. Não duvido que seja esse, não. Mas coloquei para fora minhas angústias, aflições, os traumas que a gente já tinha vivido, as mágoas que a gente tinha compartilhado, o quanto que era... E no final do dia, tu sabe o que é que eu escutei? Sabe o que é que eu escutei no final do dia? Enzo, você ama a Carla. Falei, meu Deus, eles não ouviram nada do que eu falei, né? Nada. Falava que eu amava a minha mulher. Mas é para você entender que a gente se permitiu ser ajudado. Entendeu? Se a gente entra numa igreja e não recebe a visita dos nossos líderes para nos ensinar o que era Jesus, para nos ensinar o que era verdade, para nos ensinar o que era igreja, para nos ensinar o que era um casamento à luz do que a Bíblia diz, talvez a gente levasse muito mais. Esse 1 mês seria só um resumo, suprassumo do resumo de tudo aquilo que a gente poderia viver. Você entendeu? Então, assim, se permita ser ajudado. Se você não se permitir ser ajudado, você vai ficar em velhos processos. Você vai ficar cansado e você vai acabar naufragando. Posso dar um exemplo para você? Há uns, sei lá, 1 ano atrás, não sei. A gente foi pro interior. A Carla, você estava no parquinho comigo? Acho que era a Carla que estava comigo. Que a gente foi na Rabetinha que ela parou. Quem é que estava comigo? Rapaz. Faz isso não. Eu fui numa Rabetinha comprar um peixe. Para mim era você sim. Acho que era a Kiara. Cadê a Kiara? Que a Rabetinha parou, que o cara foi ajudar. Eu acho que é Marcelo, é verdade. Eu não lembro. Eu sei que a gente saiu na Rabetinha. Daqui a pouco a Rabetinha parou no meio do rio. E lá o rio tem correnteza, né? Aí eu tinha passado de uma parte lá que é um comércio. O que é que eu fiz? Peguei o remo e braço. Braço. Ah, era a Marcela, aquela ria. É a Marcela. E braço. Remei. E não chegava no lugar. Eu falei, não, vou. Comecei a dar no motor de novo. Isso depois de eu ter testado já uns 5 minutos. Comecei. E um cara, não, olha, tem que não sei o que e tal. Pegou um pouquinho de motor, botei na grana. Mais um pouquinho na frente, parou de novo. Eu falei, cara, eu não acredito. Aí chegando perto do comércio. Remo. Eu falei, não, vou voltar pra casa assim. É longe, irmão. É longe. Lá do Adriano. Pra dar o quê? Dá uns 2 quilômetros mais ou menos, né? De remo. Tentando remar. Cheguei na frente, uma senhora, ei, quer que eu chame o fulano? Não sei o que. Eu falei, não, peraí, né? No motor e folga as coisas, aperta. Chegou um momento que eu comecei a ter esgotamento físico mesmo, aquela, sabe, você puxa já não... Eu falei, cara, eu vou parar. Aí fui lá, remei pra beira. Aí a senhora, peraí que eu vou chamar. Então veio o Adriano. E amor, vem cá, não sei o que e tal. Aí o cara veio, aí olhou lá assim e falou, rapaz, esse motor é alta tecnologia, né? A gente tinha comprado há pouco tempo, aí eu falei, não, cara, é bom e tal. Ele falou, cara, deve ser alta tecnologia mais top mesmo, porque eu nunca vi, e te confesso, nunca vi um motor desse funcionar sem gasolina.
Meu irmão, eu tinha tirado todos os cabos, eu tinha soprado a vela, eu tinha feito tudo já. Tudo. E batendo no motor. Ou seja, se eu não permito ser ajudado, eu ia chegar no remo, lá no terreno. É 2 km de remo, irmãos. Quem nunca remou uma canoa aqui? Fora a Lisiane, que a Lisiane... eu já ia falar isso. Mas você entendeu? Irmão, 2 km de remo. É remo, meu irmão. É remo. Então esse processo que ia demorar, sei lá, 3 horas, mais ou menos, eu resolvi 2 minutos. O cara me deu a gasolina, que é conhecido nosso. Eu falei, me dá aí, só 2 litrinhos mesmo. Ele foi, ou tinha gasolina dentro do barco, eu não lembro. Colocou a gasolina, bateu o motor, funcionou, foi embora para casa. Vergonhado, né? Sem gasolina. Ele falou, ei, esse é o motorista. Começaram a brincar. Só que é para você entender que, às vezes, trazendo para a verdade, trazendo para uma vida dentro da igreja, trazendo para uma vida nos princípios bíblicos, você pode estar exatamente igual eu, tentando funcionar um motor sem gasolina. Você não vai para lugar nenhum. Ou então você pode estar igual eu. Não, motor, deixa o motor de lado, já que não está prestando, vou botar um remo aqui dentro. E com a força dos seus braços, você está tentando remar sozinho, sem Deus. E que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração hoje, para que você se permita ser ajudado. Amém? Vamos ficar de pé. Só para parecer que está acabando. A gente vai ter 5 horas e meia de oração agora. Vamos fazer o jejum do almoço. Glória a Deus, que benção. Eu trago um exemplo para vocês assim, irmãos, para ilustrar, né, o que a palavra de Deus diz. Mas você pode ser uma pessoa hoje que está fazendo exatamente isso. Entendeu? Você pode estar tendo até hoje a escolha de andar só. Você pode estar tendo até hoje uma escolha de andar segundo as suas convicções. Você pode estar andando até hoje esperando que Deus vai fazer algo que quem tem que fazer é você. Você que tem que ter atitude, você que tem que dar o primeiro passo. E você de repente esperando a manifestação de Deus para isso. Você entendeu? Então, eu gostaria que nesse momento, a gente falou de manhã cedo, um pouco mais cedo, da oportunidade que você perdeu de orar por um milagre. Eu estou falando exatamente com você que não orou. Eu quero te dar a oportunidade agora de nós orarmos de novo. Vamos orar por um milagre, vamos orar pelo seu Edivana, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Bernardo. Vamos orar pelo seu Bernardo. Mas eu gostaria que você orasse também por você. Entendeu? Que nesse momento você colocasse nas suas orações você. Para que nesse momento você orasse para Deus e falasse, Senhor, revela no meu coração as atitudes que eu não estou tendo. Como eu não estou conseguindo chegar perto de Ti. Revela no seu coração as ajudas que eu estou rejeitando. Revela no meu coração as atitudes que eu tenho que tomar e que eu continuo aguardando que o Senhor faça algo que eu tenho que fazer. Entendeu? É o que nós falamos do texto de Filipenses. É Deus quem desperta em nós o querer e o realizar. Se o querer de repente já está dentro da sua vida, cabe a você ter atitude para realizar. Irmãos, eu sei que tem decisões que a gente toma que são difíceis. Eu sei, porque já tomei algumas decisões muito difíceis, como por exemplo mudar de cidade, embaixo de uma direção de Deus, mas Deus tem sido bom, entendeu? E eu digo para você que vivo coisas hoje que eu não viveria se não tivesse atendido a esse santo chamado. Eu não estou falando de financeiro, não, eu estou falando de intimidade com Deus, de situações com o Senhor, de experiências reais e extraordinárias com o Senhor. Então que você hoje nesse lugar escolha tomar uma decisão, que você aqui nesse lugar hoje escolha, independente do tempo que levou até hoje para você tomar essa decisão. O que importa é a sua história daqui para frente. O para trás vai ser testemunho do que Deus fez. O para trás vai ser testemunho de tudo aquilo que Deus há de transformar e mudar na sua vida. O para trás é testemunho para você compartilhar o quanto que quando você escolhe tomar decisões segundo a vontade de Deus, você vive o extraordinário. Você nunca foi chamado para estar só. Nunca. Nunca. Deus não chamou ninguém para solidão. Não, vem meu filho, vem que eu vou te deixar só, tu não vai conviver com ninguém.
Pode olhar na Bíblia, não existe isso. Não existe isso. Então, se você até hoje escolheu caminhar só, hoje é o dia de você tomar uma decisão também aqui nesse lugar. Se você tem uma decisão, um arrependimento por meio de criação de filho, por meio de casamentos frustrados, o que quer que seja, hoje é o dia para você tomar uma decisão diferente aqui nesse lugar, para pedir para Deus curar isso dentro do seu coração. Se você ainda vive e respira sobre esta terra, é porque dá tempo de você mudar. Porque chegará o tempo em que a luz vai se apagar, e que o termômetro vai parar, e que o tempo para você acabou. Aí não adianta mais, meu irmão, aí já foi. Aí já foi. Então escolha hoje, enquanto você respira. Escolha hoje, enquanto você caminha. Escolha hoje, enquanto você tem uma oportunidade de tomar uma decisão, tomar uma ação reta aqui dentro desse lugar. Amém? Eu te convido a você fechar seus olhos, para que você encoraje aqueles irmãos que podem estar cometidos de vergonha. Pode, talvez, tomar decisões e passos dados de fé, com receio de o que vão pensar de mim, e não importa o que pensam de você. O que importa é aquilo que Deus vê em você, em nome de Jesus. E dessa palavra, nós falamos sobre o único e suficiente Salvador da vida de cada um de nós, que é o nosso amado Jesus. E eu quero fazer um desafio para você. Você que é uma pessoa de atitude, você que já tem o querer dentro de você. Se você até hoje escolheu andar somente com a força dos seus pés, se você até hoje não se rendeu ao senhorio de Cristo, que é o seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a dar um passo de fé aqui na frente. Você ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a vir aqui na frente. E você aproveite essa oportunidade. Ou se você de repente, por qualquer motivo, e não importa qual seja o motivo, você entendeu, por meio de um toque do Espírito Santo, que você andou longe dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui na frente também.